Olá, olá. Continuando nosso conteúdo aqui. Então, a última coisa que a gente viu foi gramática regular, né? Então, na gramática regular, a gente tinha lá gramática linear direita, que só pode ter aqui algumas letras minúsculas e uma maiúscula só, ou só letra minúscula. Aqui na esquerda, só inverte. Minúsculas no lugar do W, uma maiúscula só. E na unitária, só uma letra minúscula, né, no W. Só que se eu pego, por exemplo, para resolver esse exercício aqui, usando as gramáticas regulares, eu não consigo fazer. Né? Não dá para fazer isso daí. Por quê? Por exemplo, a menor palavra é o vazio. Então, eu poderia colocar aqui como S gera vazio. Depois disso, eu tenho que S pode gerar A e B. Né? Que a cada A você tem a mesma quantidade de B. Então, eu poderia colocar isso daqui. Um jeito que eu posso tentar fazer, descrever todas as palavras. Né? Então, S gera AABB. Só que aí eu precisaria descrever todas as palavras, essa gramática ficaria impossível, infinita, né? Porque eu precisaria descrever 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, eu preciso colocar um loop para representar essa linguagem. Colocar esse loop, eu poderia tentar pensar em algo desse jeito aqui. A razão, depois depois eu não posso colocar mais nada, né? Por quê? Você não pode, em qualquer um dos tipos lá das gramáticas regulares, você não pode colocar símbolos depois dessa letra maiúscula. Então vamos deixar assim. Coloquei um Azinho, agora eu vou colocar um Bzinho, para indicar que teve um A e teve um B. Como pode voltar a ter mais A, vamos pensar em voltar para o S. Só que a hora que eu pego e faço uma representação da árvore que fica representando essa palavra, eu vou ter algo desse jeito aqui, que um S gera. Vamos pensar aqui, que ele veio para essa regra. Opa, para essa regra. Essa aqui já poderia excluir, pensando nesse caso. Azinho, azão. Então, virou um azinho e gerou um azão. Então, pensando nessa primeira regra aqui. Depois, o azão ele vai para BS. Então, gera um Bzinho e gera um S. Então, agora ele voltou para o S, ele poderia voltar a ter mais azinho. Só que se ele volta para cá e tem mais um azinho, azão, ele vai poder ter, vai obrigar a ter mais um Bzinho e o S. Só que lendo essa palavra, ela ficou, a quantidade de A e B vai ser igual, só que ela ficou AB, AB. Então, não é a linguagem que ele estava pedindo aqui. Todos os As têm que vir antes, depois todos os Bs na mesma quantidade. Então, com gramática regular, eu não consigo representar essa linguagem. Eu preciso das gramáticas livres de contexto. O formato das regras na gramática livre de contexto, alfa gera beta, sendo que alfa é uma letra maiúscula, só isso, e o beta é qualquer coisa aqui com variáveis ou terminais. Então, fala aqui, beta pertence a variáveis união com terminais asterisco. Então, beta é qualquer coisa com letras maiúsculas ou com letras minúsculas. Então, eu posso ter alguns exemplos de A gera Bzinho, Bzão, mais um Bzão, por exemplo. A gera Azinho, Azão, volto com letra minúscula, volto com maiúscula, e aí vai. Azão gera 3 Azão, né? Só letras maiúsculas também pode. Azão gera o vazio, mesma coisa, também posso ter uma regra gerando o vazio. Azão gera
Só letras minúsculas, mesma coisa, e aí por diante. A única regra que não vai poder, como no B, no beta, pode tudo, pode tanto letras maiúsculas, minúsculas, a única coisa que você não pode fazer é 2azão gerar uma letra. Então, S2azão, nos próximos tipos de gramática vai ter regras desse tipo, mas aqui ainda não pode, certo? Aí, tem uma lista de exercício, que é essa daqui, depois eu vou passar aí para vocês também. Resolver os 5 primeiros dessa lista aqui. Na lista, esse daqui é o exercício mais simples, né? Como esses tipos de gramática já entram com uma complexidade um pouquinho maior em relação à linguagem, ou seja, essa linguagem aqui consegue reconhecer coisas que as outras linguagens regulares não conseguem. Então, essa é a linguagem mais simples que tem para a gramática livre de contexto. Como aqui, ó, n maior ou igual a zero, então S gera vazio, direto. Eu posso criar essa regra. Só que aí, todos os A's têm que ser antes, depois todos os B's. Eu vou precisar representar esse loop como sendo um loop no meio, que vai ser desse jeito aqui. O que quer dizer esse loop aqui no meio? Vou desenhar ele aqui. Esse loop no meio representa que, quando eu quero gerar a menor palavra, eu venho S gera vazio. Quando eu quero representar a segunda menor palavra, que é um A e um B, vai gerar o vazio, o S no meio e o B. E depois o S vai para o vazio. Então, com isso daqui, usei essa segunda regra, depois a primeira. E gerei a palavra aqui, A, B. Né? Lembra que você lê nesse sentido aqui a palavra. Se eu leio nesse sentido a palavra, a hora que eu fiz a derivação aqui, S gerou Azinho, S, B, esse Azinho aqui foi o primeiro, vai ser o primeiro da minha palavra, e esse B vai ser o último. Então, é como se a palavra está crescendo no sentido de eu coloco um símbolo no começo, que é o A, e um símbolo no final. Isso que é representar o loop aqui no meio. Vou fazer para uma outra palavra aqui. Vamos agora para a palavra 2A e 2B. Então, eu começo com S. S gera Azinho, S e o B. Depois, aqui é um B. Depois, de novo, Azinho, S e B. E quando ele quiser finalizar o loop, S vai para o vazio. Então, de novo, ó, eu leio a palavra nesse sentido aqui. Então, tá vendo que esse A em azul aqui, ó, foi o primeiro, é o primeiro A da minha linguagem. E o B, que eu inseri na mesma transição, na mesma derivação aqui, que é esse daqui, é o último da minha palavra. Esse é o segundo A, esse é o penúltimo B. Então, isso que é crescer para o meio. Né? Quando eu faço essa derivação, a palavra vai crescendo para o meio. Eu coloco o primeiro A junto com o último Bzinho. O segundo A junto com o penúltimo Bzinho. E aí por diante. Se eu pego uma palavra maior aqui, pegar A, e A. E com 4B também. 1, 2, 3, 4. A hora que você insere as palavras, esse A está batendo com esse último B. Depois, o segundo A está batendo com o segundo B, aqui da direita para a esquerda. Terceiro A e terceiro B. E o último, que é A e B. Isso que é crescer para o meio, que é chamado aqui. Então, por que crescer para o meio? Porque a primeira derivação gerou esses dois aqui, ó. No meio disso,
eu vou crescendo, colocando o segundo, que é esse, o terceiro e o quarto. E aí por diante. Né? Então, essas duas regras aqui só representam essa primeira linguagem aqui. Então, eu tenho só S, os terminais A e B, S igual a S. Essa é a minha gramática do L1. Aqui no L2, representa um pouquinho diferente. Né? Então, eu tenho na minha linguagem aqui um AM, um CN aqui. E no meio disso, eu tenho o B. Se eu representei aqui nessa palavra, que o A e o B estava crescendo para o meio, então esse foi o primeiro, depois esse segundo, depois esse terceiro, nessa linguagem aqui eu vou resolver o A e o C crescendo para o meio. Quando eu não quiser mais A e C, eu venho para o D, N aqui. Nessa linguagem, então, ó, N maior que zero. Então, ele é obrigado a ter um A e um C. O que eu vou fazer? O A com uma nova letra e um C. Então, saindo do S, eu obrigo ele a passar por essa regra, que é a mesma que está aqui, só que está com uma letra diferente. Depois, eu preciso representar o loop, para quando ele quiser, mais A, C, que é representar a mesma regra, só que com o A. Quando ele não quiser mais o loop, ele precisa terminar de algum jeito. Só que para terminar, ele tem que gerar um Bzinho, porque o M é maior que zero. Aí ele gera um Bzinho, só que como pode ter mais de um Bzinho, tem que representar uma nova letra. No Bzão, aí ele pode ficar gerando mais Bzinhos aqui, e tem que ter um jeito do Bzão terminar, que aí é gerar o vazio. Então, essas 5 regras aqui para essa linguagem. Vamos representar aqui. Então, S para palavra ali, para a menor palavra, é ABC. Então, o S vai gerar um A e um C e o Azão. Então, eu só dei uma possibilidade para o S. Se eu só dei uma possibilidade para o S, ele obriga a começar com essa regra. Diferente dessa daqui. Aqui você tem 2 possibilidades. Então, ou o S vai para o vazio, ou ele começa o loop. Aqui não, aqui ele é obrigado a começar. Isso por causa do N maior que zero. Obriguei ele a começar por aqui. Se ele quiser mais, usa essa regra. Como é a menor palavra, ele vai para o Azão, gera Bzinho, Bzão. E depois o Bzão vai para o vazio. É o último aqui. O Bzão gera vazio. Então, lendo essa palavra aqui, você ficou com ABC. Nessa ordem aqui. Se eu pego uma outra palavra aqui, ó, vamos colocar com AA, 3B, 2, se eu coloquei 2A, tem que ter 2C. Então, do S vai para Azinho, Azão e o Czinho. Depois vai de novo pelo loop, né? Agora esse daqui que é o loop. Então, de novo, Azinho, Azão e o Czinho. Agora ele sai do loop de Azão. Então ele vai para Bzinho, Bzão. Como tem 3 Bzinhos na minha palavra, vai de novo para Bzinho, Bzão. Gerou o segundo. E Bzinho, Bzão. Está sendo Bzão isso daqui. Aí o Bzão finaliza indo para vazio. Então, lendo a palavra aqui, ó, tem os 2A no começo, os 3B, depois você volta e passa aqui, ó, C e C. Então, 2A, 3B e 2C. Então, essa daqui é a linguagem para isso daí. Variáveis S, A e B, terminal é ABC, S igual a S.
Depois, terceiro aqui, ó, ANB2N. Se eu coloco N igual a 1 no A, vai ter que ter 2B. Então, como a menor palavra, como o N é maior que 0, é obrigatório ele passar uma vez por gerar a menor palavra. Né? Então, um A, um Azão, 2Bzinho. 2B. Passei uma vez pela regra inicial para gerar a menor palavra, aí ele pode finalizar. Ou ele fica em loop, gerando a mesma coisa. Né? A ação e os dois. Isso, só isso daqui já resolve essa linguagem aí. Então, eu tenho aqui a menor palavra, você vai ter S gera azinho, azão e os dois D. E depois o azão vai para o vazio. Isso para a menor palavra. Se não for a menor palavra, você vai S gera, só tem um caminho, azinho, azão e os dois B. Os dois. O azão agora vai de novo. Azinho, azão e os dois B. Aqui, dois. E aí o azão, ou ele gera de novo essa regra, ou ele finaliza. Então eu representei um loop. Nesse caso aqui, para cada A tem 2B. Né? Então um Azinho já coloca os 2B aqui na mesma derivação. Certo? S e A, e B, S é o símbolo de quarto. Quarto aqui, ó, só inverte. Né? Então, agora você tem mais A do que B. Então, é para cada B você tem 2A. Para cada B você tem 2A. O que eu preciso aqui. Como nesse caso pode ser vazio, né, você pode gerar vazio direto. Ou ele vai para representar o loop, para cada B eu tenho 2A, certo? Só que o B é no final, o loop tem que estar no meio e os 2A no começo. Só isso daqui já resolve para essa linguagem aqui. Só S, A e B, S. Eu pego uma palavra para que essa linguagem aí, eu vou ter o S, a menor palavra ele vai direto para o vazio. Se não for a menor palavra, vai um A, 2A, o S e o B. Quer gerar mais alguma coisa? Um A, mais 2A, o S e o B. E aí o S finaliza com vazio. Né? Para ler essa palavra, você vai ter 2A, 4A, 1B, 2B. Nessa ordem aqui. Certo? E o quinto aqui, aí envolvendo dois loops aqui. Então, o A bate com o D lá no final. Né? Com esse D, N aqui no final. E o C e o D precisa bater a quantidade deles. Nesse caso, tudo igual a zero, né? N maior ou igual a zero e M também maior ou igual a zero. Então, vazio. Se for uma palavra só com A e D, né, não vai ter esses elementos aqui. É a mesma coisa você pensar que vai ser o L1, né, que é o ANBN, só mudou de B para D. Então, se for só A e D. Porque se for só A e D, como a palavra cresce por meio, eu vou resolver o A e o D, quando ele tiver um B e o C, não pode mais ter A e D. Então, o S vai gerar o A e o D. Então, o A, o S e o D. Só isso daqui, se for uma palavra que só tem A e D, já está resolvido. Quando ele tiver um B e C, você precisa mudar a letra.
Então, se for o B e o C, eu vou mudar para Azão. Aí, no Azão, você precisa fazer mais uma regra com B, A e C, e um jeito. Opa, Azão. B, A e C, e no Azão, você precisa marcar um jeito para ele poder finalizar, que é com vazio. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Por uma palavra só com A e D. Por aqui 2A e, opa, acender isso daqui, 2D. Ele vai fazer o S, vai gerar Azinho, S e o Dzinho. Depois vai de novo Azinho, S e o Dzinho. E aí o S finaliza. Então, uma palavra só com A e D. Tudo aqui, ó, maior ou igual a zero. Se for uma palavra só com B e C, aqui nesse meio aqui, ó, que é uma palavra só com B e C, o A e o D, o N, no caso, é igual a zero. Então, não tem N. Por isso, só com B e C. Por aqui, 2B e 2C. Ele vai começar com S do mesmo jeito, só que ele vai gerar um B, Azão, depois o Czinho. Aí vai de novo o B, o Azão e o Czinho. É o loop. E aí o Azão finaliza com vazio. Certo? S gera Bzinho, Azão, Czinho. Depois fica gerando esse loop aqui e finaliza com vazio. Se for uma palavra com os dois, colocar um A, 2B, teve 2B, tem 2C, teve um A, tem 1B. Então, para essa palavra, ele vai passar pelos dois loops. Então, ele vai começar gerando o A e o D, né? Azinho, S e o D. Depois, quando ele não quer mais A, no caso, ele vai para Bzinho, Azão e o Czinho. De novo, Bzinho, Azão e mais um Czinho. Aí o Azão vai para o vazio. O que quer crescer para o meio aí, ó? Ou, na primeira derivação, colocou esse A e esse D, que são esse último D aqui e esse A. Então, a palavra está crescendo para o meio, porque você colocou o primeiro A, depois vai ser coisas para frente do A. É para frente do A, só que é para trás do D, que é esse D aqui. Então, aí ele está crescendo para o meio. O loop está no meio aqui. Qual que é a ideia? Você precisa resolver esses dois primeiro, né, para depois resolver os elementos do meio. Então, enquanto você está passando pelo loop de A e D, que é esse daqui, beleza, fica no S. Gerou um Bzinho e um Czinho, que é esse daqui no próprio S, agora ele só pode ter Bzinho e Czinho. Então, por isso que mudou do S para Azão. Por isso que eu precisei trocar a letra aqui. Então, de novo, começou fazendo derivação com A e D, beleza, fica no S. Gerou um Bzinho e um C, que é essa derivação aqui, você tem que mudar e agora só pode ter Bzinho e C. Por quê? Se eu coloquei esse Bzinho aqui, ó, e o último C, indo aqui à direita, nesse sentido aqui, ó, indo para a direita desse Bzinho que está circulado em amarelo, só pode ter Bzinho, não pode mais ter A. Então, mesmo jeito. Mesma coisa aqui. À esquerda desse Czinho que está circulado em amarelo, só pode ter Czinho ou B. E tem que respeitar a ordem, certo? Então, isso daqui é que é crescer pro meio aí que se fala, certo? Só completando aqui, S e A, terminais ABCD, S
igual a S. E aí, deixei um outro aqui, ó, que é o do L6, para vocês tentar pensar nele aí, como que ficaria esse daqui, certo? O que eu vou ter nesse L6? A linguagem aí já é um pouquinho diferente, né? As palavras dessa linguagem, vou colocar aqui. Então, eu vou ter o vazio, é a menor palavra, né? A linguagem L6 está falando que é uma palavra com A e B, só que a quantidade de A tem que ser igual à quantidade de B. Na palavra vazio, a quantidade de A é zero, a quantidade de B também é zero, por isso que ela entra. Depois eu posso ter um A e um B, quantidade de A é igual, ou um B e um A. Aí, palavras de tamanho 4, 2 e 2 tem 3 possibilidades. A, BB, AB, AB e A, B, B, A. Mais as 3 começando com B. BB, A, B, A, B, A, B, A, A, B. Essas, vou colocar um pontinho aqui. Essas são as primeiras palavras que são reconhecidas por essa linguagem, né? De tamanho 0, de tamanho 2, de tamanho 4. Aí você vai ter mais só de tamanho 6. Então, para pensar nessa linguagem aqui, já fica um pouquinho diferente de como a gente estava pensando nas outras. Mas dá para resolver essa linguagem aqui, certo? Tem a lista de exercício ali que eu acabei fechando, né? Mas fiz até os 5 aqui. Vamos dar uma olhada aí nessa lista, ver se muda alguma coisa aqui, ó, por exemplo, desses L5, né? Eu fiz até o L5. Muda de n maior que 0 para maior ou igual a 0. Tenta resolver, ver se ele fica, como que vai ficar isso daí. Pensa nesse L6 aqui, depois eu vou fazer outro vídeo explicando ele e resolvendo alguns outros, né? E ver os outros aqui também, né? 6 e os 8, 9 e 10 aí, acho que mais, talvez os mais complicadinhos, né? O 7 aqui, por exemplo, ó, se eu tenho que resolver um loop no meio, ó, a n e dn, vai ser esse daqui do mesmo jeito, da mesma ideia no 5, né? O que mudou é que aqui é n, 2n, 3m e m aqui. Então só muda essa quantidade aí. Aqui no 11, por exemplo, primeiro esses dois, né? Então você tem um loop aqui, depois você tem um outro na frente. Aí já muda, já é diferente também o formato de como fazer isso daí, certo? Então tenta representar esses exemplos aí, que depois eu vou passar outro exemplo, outro vídeo fazendo mais alguns exercícios desses, certo? Vou salvar esse arquivo aqui, depois eu já passo eles juntos aí para vocês, a lista de exercício e o próprio vídeo aqui, beleza? Então, é isso.